Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje, a gente vai mergulhar numa imagem muito forte do Antigo Testamento, lá de Êxodo 40, sabe? Aquela nuvem de Deus sobre o tabernáculo durante o dia e à noite uma coluna de fogo, sempre ali, visível, guiando o povo de Israel pelo deserto. Mas que lugar era esse, né? Que estrutura era essa que podia, abrigar uma presença tão marcante? É exatamente aí que a gente vai focar hoje, o tabernáculo. A gente está com uns trechos ótimos de um guia de estudo bíblico aqui, que passeia por Êxodo, Gênesis, Hebreus, João, até Apocalipse, para ajudar a gente a entender essa construção tão especial. Então, nosso objetivo aqui é tentar entender juntos por que construir, com que propósito, como foi feito exatamente, o que cada coisinha ali simbolizava e por que essa história tão antiga ainda fala com a gente hoje. Vamos lá? Vamos abrir essa caixa. Para começar então, por que um tabernáculo? Qual a razão principal? A fonte que a gente tem em Êxodo mesmo já mostra que um desejo de Deus era morar ali no meio do povo dele. O finalzinho do capítulo 40 fala da glória do Senhor enchendo tudo. Era para ser um sinal concreto, né, da presença de Deus com eles. Exato, esse é o ponto de partida essencial, e esse desejo de habitar entre eles. Isso se conecta, na verdade, com a necessidade de restaurar um relacionamento. Um relacionamento que tinha sido quebrado, né? Se a gente volta lá em Gênesis 3, depois daquela questão no Éden, Adão e Eva, eles se escondem, o medo aparece, e Deus pergunta, onde é que você está? O pecado, ele não só separa, mas ele gera medo, ele distorce a imagem que a gente tem de Deus. Então, o tabernáculo a gente pode ver como parte da iniciativa do próprio Deus para diminuir essa distância, sabe? Para oferecer um caminho de volta para perto dele. Ah, então a ideia é muito maior do que só uma tenda física, mesmo que fosse uma tenda super bem feita. Era, na essência, um convite para se relacionar, um lugar de revelação. Exatamente isso. O santuário era a prova de que Deus não era distante e inacessível. Não, ele estava próximo. E mais ainda, né? Ele comunicava de um jeito muito visual verdades essenciais sobre quem Deus é, como ele age. As fontes que a gente está vendo destacam, por exemplo, que as práticas ali, elas apontavam para a salvação pela fé. Para um Deus que, como o Hebreus depois vai dizer, pode salvar totalmente quem se aproxima dele. E também servia como um testemunho para as outras nações ali em volta, né? Sobre o caráter, sobre os atos poderosos do Deus de Israel. Deuteronômio também fala disso. Entendi. E a construção, essa parte, nossa, que fica muito fascinante. Não foi tipo uma ordem direta, construam isso aqui e pronto. As fontes mostram que começou com um chamado de Moisés por ofertas voluntárias. Ele pediu materiais a cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Isso já diz muito, né? Sobre o tipo de resposta que Deus talvez esperasse. Com certeza. Não era o imposto, era de coração mesmo. E a lista de materiais que o pessoal trouxe, que está lá em Êxodo 35, é impressionante. Ouro, prata, cobre, metais de alto valor. Uhum. Tecidos finíssimos, caros, azul, púrpura, carmesim, linho, peles de vários tipos, inclusive umas bem específicas, como de carneiro tingida de vermelho e de takshesh. Essa takshesh é curiosa, né? O pessoal debate o que seria. Sim, é. Os estudiosos ficam na dúvida se era texugo, golfinho, algum outro animal marinho. Isso indica talvez materiais até raros ou importados para a época. Madeira de acácia, que é super durável, né? Ótima para o deserto. Azeite para iluminação, especiarias para o incenso, pedras preciosas para as roupas dos sacerdotes. Nossa, é uma riqueza de detalhes e de materiais. É mesmo. E a reação do povo a esse chamado foi algo, notável. As fontes contam que homens e mulheres, sabe, com um coração generoso, trouxeram tanta coisa e com tanta alegria que os artesãos tiveram que falar com Moisés. Eles disseram basicamente, olha, o pessoal está trazendo muito mais do que a gente precisa para fazer o trabalho. Chegou num ponto que Moisés teve que dar uma ordem. Pessoal, pode parar de trazer. Imagina só a cena. Que coisa impressionante! Ter que mandar parar as doações. Exato.
tinham um material mais do que suficiente e ainda sobrou. Isso mostra uma gratidão. Uma gratidão enorme, provavelmente ligada à libertação do Egito que tinha acabado de acontecer, às bênçãos que receberam. É a generosidade que nasce da gratidão, sabe? Fantástico. E não era só material, né? As habilidades para trabalhar tudo isso também foram chave. As fontes falam muito de Bezalel e Aholiabe, né, como figuras centrais nisso. Sim, sim. Êxodo 35 detalha isso de um jeito muito interessante. Diz que Deus os encheu do Espírito de Deus. Deu para eles sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. Ou seja, a capacidade de projetar, de executar trabalhos em ouro, prata, bronze, lapidar pedra, entalhar madeira, tecer, tudo o que precisava para fazer o tabernáculo exatamente como Deus tinha mostrado no modelo. Isso mostra uma coisa poderosa para a gente, né? Ser cheio do Espírito não é só ter experiências místicas ou dons de falar. Pode se manifestar em habilidade prática, artística, técnica, quando a gente dedica isso para Deus, para os propósitos dele. E as fontes até fazem uma ponte com Gálatas 5, né? Esses dons, essas habilidades, elas florescem de verdade quando estão ligadas ao fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. A qualidade do caráter importa tanto quanto a capacidade técnica. Faz todo sentido. E por falar em detalhes, os capítulos 36 a 39 de Êxodo são quase um manual de instruções super detalhado. Descrevem as cortinas de linho fino com querubins bordados em azul, púrpura, carmesim, a arca da aliança de acácia coberta de ouro, guardando as tábuas da lei, a mesa dos pães da proposição, com aqueles 12 pães representando as tribos e a provisão de Deus, o candelabro de ouro puro, a menora iluminando lá dentro, o altar de incenso, com aquela fumaça aromática que simbolizava as orações. Lá fora, no pátio, o altar de holocausto para os sacrifícios, a bacia de bronze para a purificação dos sacerdotes, as cortinas em volta, até as roupas dos sacerdotes, o éfode, o peitoral com as pedras preciosas, cada uma para uma tribo. Por que esse nível de detalhe? Quase obsessivo, né? Olha, essa atenção toda aos detalhes primeiro comunica a santidade daquele espaço. O respeito que era devido à presença de Deus ali. Nada era, assim, de qualquer jeito. Mas, indo além disso, as fontes que a gente tem enfatizam que cada elemento funcionava como uma lição visual, uma espécie de teologia que você podia ver e tocar. O santuário e os rituais, eles não eram só cerimônias vazias. Eles contavam uma história, ilustravam de forma bem concreta como Deus lida com o pecado, que o pecado tem um custo, né? Mas também como Ele mesmo providencia um caminho para a salvação, para o perdão, para quem se arrepende e se aproxima dele. E no fim das contas, apontava para o plano final de Deus de acabar com o mal do universo. E tinha uma dinâmica interessante nas cerimônias, né? Tinham os rituais diários, que focavam mais no perdão individual. Alguém pecava, trazia oferta, confessava o pecado, o sacrifício era feito. Isso apontava simbolicamente para a necessidade de um substituto. E, claro, para o futuro sacrifício do Messias, o Cordeiro de Deus. O sangue dele, como o João depois vai dizer, nos purifica de todo o pecado. Mas tinha também a cerimônia anual, Yom Kippur, o dia da expiação. A gente pode pensar nos rituais diários como lidando com os pecados confessados no dia a dia. E o dia da expiação como uma espécie de limpeza anual, uma purificação profunda do santuário, que simbolizava o juízo final e a remoção definitiva do pecado da presença de Deus e do seu povo. Era um evento muito sério e solene. E o sangue é uma das fontes, até levanta essa questão para a gente pensar. Ele tinha um papel, assim, central em tudo isso, né? Sem dúvida alguma. O sangue que era aspergido na cortina, nos altares, ele era um lembrete constante da seriedade do pecado. A Bíblia toda conecta pecado com morte, né? Mas, principalmente, cada gota de sangue derramada ali apontava para o futuro. Para o sacrifício definitivo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista chamou ele. A vida sendo oferecida no lugar do pecador. Era o coração do sistema sacrificial.
E tem uma conexão sutil, mas que as fontes acham importante destacar. A menção do sábado logo no comecinho das instruções sobre as ofertas, lá em Êxodo 35. Antes mesmo de detalhar como construir, tem uma reafirmação: guardem o sábado. A análise sugere que tanto o sábado quanto o santuário funcionam como memoriais poderosos. Os dois apontam para Deus como Criador e como Redentor. O sábado lembra a obra completa da criação. O santuário, a obra da redenção acontecendo. Ambos são sinais da aliança da presença de Deus restaurando as coisas no meio do seu povo. Muito bom. Aí a gente chega no clímax de todo esse processo de construção, que está lá em Êxodo 40. Depois que Moisés conferiu tudo, garantiu que cada detalhezinho estava conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, acontece algo realmente espetacular. É um momento, assim, de tirar o fôlego, lendo o texto. Diz que a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Essa manifestação visível da presença de Deus, que muita gente chama de Shekinah, ela era tão poderosa, tão avassaladora, que nem Moisés conseguiu entrar na tenda naquele primeiro momento. Nem Moisés, que supervisionou tudo. Exato. Nem ele. E as fontes definem essa glória não só como luz ou poder, mas como a própria santidade de Deus, o caráter dele revelado, sua presença cheia de amor, a bondade dele. Isso lembra aquela experiência anterior de Moisés no Sinai, né? Quando ele pediu para ver a glória de Deus e Deus fez passar sua bondade diante dele. Essa presença que estava ali. E essa presença não era só para impressionar no dia da inauguração, né? Ela se tornou o guia prático constante do povo. Êxodo 40 termina descrevendo justamente isso. A nuvem de dia e o fogo de noite indicavam quando eles deviam levantar acampamento e seguir viagem e quando deviam parar. Era a direção de Deus ali, visível, diária, real. Uma experiência constante de estar perto de Deus e ser guiado por Ele. Com certeza. E aqui as fontes trazem uma conexão que eu acho muito profunda. Elas percebem um paralelo interessante no jeito que a Bíblia usa a linguagem. Aquela expressão, a obra foi acabada, ou algo parecido, aparece em 3 momentos-chave. No final da criação, em Gênesis 2, quando Deus termina a sua obra e descansa, na conclusão do tabernáculo, aqui em Êxodo 40, e mais tarde, na conclusão do Templo de Salomão, em 1 Reis. Parece que tem um padrão, né? Deus completando uma obra e estabelecendo sua morada. Isso sugere que o tabernáculo não era só sobre uma tenda. Tinha uma dimensão quase cósmica, como um ato de recriação, estabelecendo ordem e presença divina no meio do caos do pecado. E tudo isso, segundo essa análise, já apontava para a realidade final lá de Apocalipse. A Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens. Certo. Então, olhando para frente a partir do tabernáculo, o que tudo isso significa? Essa ideia central de Deus morando numa tenda, literalmente acampado no meio do povo. Isso parece ter um cumprimento muito direto no Novo Testamento, não é? Tem sim, e de um jeito muito explícito. O Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 14, usa uma palavra grega bem específica, carregada de significado. Diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." A palavra grega para habitou é eskenosen. Ela vem de eskene, que significa tenda, tabernáculo. Então, o que João está dizendo, literalmente, é que Jesus armou sua tenda ou tabernaculou entre nós. Nossa, que forte isso! Era uma afirmação teológica poderosíssima. Jesus, quando veio em carne e osso, foi o cumprimento definitivo daquele desejo de Deus que a gente viu lá no tabernáculo do deserto. Ele é, de fato, Emanuel, Deus conosco, como Isaías profetizou e Mateus confirma. A presença de Deus não mais numa tenda feita por homens, mas na pessoa de Jesus. E essa presença, que foi prometida no tabernáculo e se tornou real em Jesus, ela continua hoje. Como a gente experimenta isso? As fontes apontam que sim, continua. O próprio Jesus prometeu que estaria presente onde 2 ou 3 se reunissem no nome dele, né? Mateus 18, 20. E ele faz aquele convite super pessoal e íntimo lá em Apocalipse 3, 20. Olha, eu estou na porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na casa dele e vou cear com ele e ele comigo. Essa presença hoje ela é mediada e experimentada principalmente pela pessoa e pela ação do Espírito Santo, que mora em quem crê e na comunidade da fé. E a visão final, a promessa definitiva que as fontes trazem lá de Apocalipse 21, essa é ainda mais espetacular. João descreve a Nova Jerusalém descendo do céu e ouve uma voz forte dizendo: olha aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles ele vai habitar, eles vão ser o povo dele, e o próprio Deus vai estar com eles e vai ser o Deus deles. Que promessa! E o interessante é que nessa cidade santa, João percebe que não tem templo. Apocalipse 21, 22 diz isso. Por quê? Porque o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o santuário da cidade. A mediação não vai ser mais necessária. A gente vai morar na presença direta, cara a cara com Deus. Num mundo onde não vai ter mais morte, nem choro, nem dor. Apocalipse 21, 4. É a restauração completa da comunhão original. O fim da história é bom demais. Recapitulando então nossa conversa, o tabernáculo foi muito, muito mais que uma tenda que o povo carregava pelo deserto. Foi a materialização do desejo de Deus de viver perto da gente, né? Um projeto super detalhado que ensinava sobre a santidade dele e o caminho para a gente se reconciliar com ele. E ao mesmo tempo, uma profecia viva que apontava o tempo todo para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo, que viria para redimir tudo. Sem dúvida. Cada pedacinho. Desde as ofertas voluntárias, que mostravam a resposta do coração das pessoas, passando pelas habilidades que o Espírito deu para a construção, os rituais cheios de significado que explicavam o plano da salvação, até aquela chegada impressionante da glória de Deus. Tudo falava sobre restaurar essa relação entre o Criador e as criaturas. E a história não parou ali, né? Ela culmina nessa promessa de uma presença eterna, sem véu nenhum, de Deus com o povo que ele redimiu. E para a gente ficar pensando uma reflexão final que as fontes meio que provocam. O livro de Hebreus, lá no capítulo 8, diz que o santuário aqui da terra era só figura e sombra das coisas celestiais e que Cristo agora serve no verdadeiro tabernáculo celestial. Aí fica a pergunta, se Deus pediu um cuidado tão minucioso, uma precisão tão impressionante nos detalhes daquela tenda terrestre que era só uma cópia, o que isso pode sugerir para a gente sobre a realidade, a importância e a natureza desse ministério que Cristo está fazendo por nós agora, lá no Santuário Celestial? Fica aí a questão para a gente continuar refletindo sobre a profundidade dessa realidade espiritual. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.